Olá, boa tarde, eu sou a Tamires, da DG Artes em MDF. Eu tô aqui para mostrar para vocês hoje uma das nossas produções, tá? Como eu disse para vocês em um dos vídeos anteriores, a gente mesmo que fabrica as nossas caixinhas. E eu tô aqui para mostrar para vocês como eu fiz essa daqui. Eu não sou artesã, eu não tenho muita experiência, mas eu recebi vários auxílios através dos vídeos do YouTube de outras colegas bem mais capacitadas que eu, né? Bom, essa caixa aqui eu uso para guardar documentos, tá? É uma caixa tampa de sapato e eu vou mostrar para vocês como que eu fiz. Bom, eu vou usar nesse vídeo uma caixa 32 por 22, que é o tamanho da folha sulfite mais ou menos, tá? Vou estar usando para pintura, primeiro eu vou passar a base para artesanato, uma mão só eu passo. Depois eu vou usar a lixa 400, tá bom? Que é uma lixa pra gente tirar só o excesso. Depois que eu lixei, eu vou estar passando a tinta metal champanhe. Eu gosto muito dessa parte da tinta metal, porque ela fica tipo um cintilante, então quem não gosta não precisa aplicar o verniz depois, tá? Aí pra fazer a tampa da caixa, como vocês viram a tampa dela, ela é bem decoradinha. Primeiramente eu vou estar usando os apliques em MDF no corte a laser, tá bom? Tudo fabricação nossa. Depois eu vou estar usando o apliquezinho para fazer de puxador. Esse daqui é em resina e eu vou estar pintando ele com o spray ouro rosé. Uma opção também para quem não gosta de usar o spray ou não quer usar o spray é a pátina, tá bom? Essa daqui é dourada, eu não usei a dourada, eu usei o spray brilho rosé, mas para quem não quer pintar com o spray, dá para usar a pátina. Nas laterais a gente vai estar usando as pérolas. Eu vou estar usando dois tamanhos de pérola, a pérola número 10 e a número 12, tá bom? Uma um pouquinho maior que a outra. A quantidade de pérola vai depender muito do jeito que você vai colar, tá bom? Se você colar a pérola uma muito pertinho da outra, você vai usar um pouco mais. E se você colar uma mais espaçada da outra, logicamente um pouco menos. Vamos começar então? Bom, aqui eu vou começar primeiro pintando os apliques, tá bom? Eu vou pintar os apliques em MDF e vou pintar o aplique de puxadorzinho, que é o resina. Aqui eu vou usar uma caixa, tá bom, pessoal? Pro spray não vazar muito, tá? Lembrando que o spray, antes de usar, a gente deve agitar bem, tá bom? E eu vou passar a primeira demão. Por que eu pinto os apliques antes? Porque aí vai dando tempo de secar até que eu dou a mão de base para artesanato na caixa, tá bom? Bom, dada a primeira demão do spray nos apliques, né? Agora nós vamos para a primeira demão que nós vamos dar da base para artesanato na caixa, tá bom? Eu passei um paninho seco, só para tirar a poeirinha que às vezes fica, né? Coloquei a base dentro de um potinho, tá bom? E agora eu já vou aplicar a base para artesanato na caixa. Lembrando que eu não precisei lixar, por causa que a nossa caixinha ela já vem lixada, tá bom? Não diluir também a base para artesanato, tá bom? Vamos lá. Não tem segredo, tá, pessoal? É só aplicar com um rolinho. Como essa é uma caixa que não tem muito detalhe, então é só passar o rolinho e ir preenchendo todos os espaços que dê pra ver o fundo ainda, tá bom? Não deixando muito excesso, que isso vai facilitar também na hora de você lixar, pra tirar as ranhuras que fica, né? Passa em toda a parte de fora primeiro. Depois a gente vai passar, depois que secar, a gente vai passar na parte de dentro. Essa tinta não tem cheiro, tá, pessoal? Então, qualquer pessoa pode estar usando ela. Ela é bem legal. Lembrando também de passar sempre no mesmo sentido, tá? Se você começou vertical, vertical. Se você começou horizontal, sempre na horizontal. Bom, passei a nossa primeira mão de base para artesanato. Eu não costumo passar duas mãos porque não tem necessidade, tá bom? Essa eu passei por fora, depois que secar a gente vai passar pro lado de dentro, tá bom? Agora eu vou passar na caixa.
Lembrando sempre de passar um paninho antes, pode ser até mesmo um pano seco. Bom, agora eu já dei a primeira demão na nossa caixa pro lado de fora, tá bom? Você vê que ela vai ficar bem branquinha, mas ainda vai ficar algumas imperfeições, ó. Porque essa é só uma base que nós vamos estar passando, tá bom? Agora a gente vai deixar secar, e enquanto seca, eu vou dar uma segunda demão nos apliques, que eu vou dar a segunda demão com o spray, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês como que ficou a primeira. Como eu gosto que fique bem assim, rosé mesmo, então eu vou estar passando duas mãos. Ó, essa aqui foi a primeira demão. Vocês estão vendo que já tá bem pintadinho, mas as lateralzinhas dele, então, ainda precisa de uma segunda demão, tá? E esse daqui, na primeira demão que a gente dá, ele não pinta por inteiro, tá bom? O puxadorzinho. Então, por isso que eu vou dar a segunda demão. Lembrando sempre de agitar bem o spray, tá bom? Não pintar muito perto com o spray, tá bom, pessoal? No puxadorzinho, às vezes vai ter a necessidade até de dar uma terceira demão, tá bom? Aqui lembrando que eu tô usando o auxílio de uma caixa, tá? Pro spray não sair todo pra fora, tá bom? Daqui a pouco eu mostro pra vocês como que ficou a segunda demão. Depois da tampa já seca, tá? Se for um dia quente, que nem nós estamos aqui hoje, seca em menos de 5 minutos, tá? Menos de 10 minutos a peça já tá seca, ó. Tá bom? Agora eu vou aplicar pro lado de dentro da tampa. O lado de dentro nós vamos precisar do auxílio do pincel depois para fazer os cantinhos, tá bom? Agora eu vou fazer os cantinhos com o pincel. Geralmente, pessoal, a gente usa o pincel de cerdas mais finas, tá? Que aí ele não dá tanta imperfeição, tanto risquinho na hora de pintar. Esse daqui é um pincel que ele não é de cerdas finas, tá bom? Mas eu tô usando ele mesmo assim. Só dá um pouquinho mais de dificuldade na hora de lixar. Como essa é uma base e depois a gente vai lixar, você não precisa ficar atento aos detalhes, né? Só na hora que a gente for passar a tinta mesmo, que aí nós vamos ter que passar bem legal para ela não ficar... Ó, passei a primeira mão. Tá? Agora eu vou passar na caixa pro lado de dentro. Ó, agora eu vou fazer os cantinhos, tá bom? Com o pincel. Ó, passei a demão da base para artesanato. Fica meio feinho mesmo, tá bom? Mas essa não é a finalização da nossa caixa, né?
Então, depois disso daqui, nós vamos esperar secar e aí nós vamos passar já a lixa para tirar essa ranhura que ficou, tá bom? Bom, pessoal, depois da nossa tampa seca, depois de uns 10 minutinhos, tá? Eu vou estar passando a lixa 400. A gente dá uma conferidinha para ver se ela ficou lisinha. Aqui eu vou passar um paninho seco para tirar a poeirinha. Ó, ela ficou lisinha, tá bom? Já lixei a tampa, agora eu vou lixar a caixa. A nossa intenção da lixa é deixar a caixa bem lisinha, tá bom? Que ela vai nos auxiliar depois na hora de passar a tinta. Não tem problema se ficar um pouquinho assim, tá bom? Aparecendo o fundo da caixa, porque agora nós vamos aplicar a primeira demão da tinta. Com o nosso rolinho e o nosso pincel lavado com água, tá bom? Agora nós vamos aplicar a primeira demão de tinta. Lembrando que eu tô usando a tinta PVA Metal Champanhe. Agora na tinta a gente capricha um pouquinho mais, tá bom, pessoal? Lembrando que essa tinta também, metal, ela não precisa estar lixando, porque ela é tipo um cintilante, então a gente tem que tentar passar o mais perfeitinho possível. Não precisa colocar força no rolinho, tá? É só você ir espalhando bem a tinta, mas sem força. Nessa caixa, eu vou estar dando 2 demãos de tinta para ela ficar bem douradinha. Não diluindo a tinta, vocês veem que a gente usa bem pouco, tá? A base para artesanato, eu usei menos da metade do tubinho e ainda sobrou no potinho, eu devolvi no frasquinho original dela, tá bom? Então a gente usa bem pouco para estar pintando. Um tubo de tinta você pinta várias caixas. Agora nós vamos esperar secar para dar a primeira demão do lado de dentro. Enquanto seca a nossa tampa, nós vamos passando na nossa caixa. Dada a primeira demão da base para artesanato. Com a nossa parte de fora da primeira demão seca, agora nós vamos aplicar na parte de dentro. Mesma coisa, não tem segredo, a única coisa que a parte de dentro é um pouquinho mais complicada por causa dos cantinhos, que aí nós vamos estar fazendo com o pincel.
Agora nós vamos esperar secar novamente e aplicar a segunda demão, que é a mesma coisa, tá bom? Quem quiser pode dar até a terceira demão de tinta, mas conforme a necessidade, tá bom, pessoal? Eu dou 2 demãos porque eu não diluo a tinta e fica bem coberto, tá bom? Mas se você der uma segunda demão um pouquinho mais rala, você pode estar passando a terceira também, tá bom? Eu vou dar a segunda demão assim que secar e aí eu mostro pra vocês como ficou. Bom, pessoal, aqui eu já passei a segunda demão de tinta, tanto na tampa quanto na caixa, tá? Não achei necessário passar a terceira, então agora eu já vou começar a aplicar a meia pérola na lateral da caixa. Para aplicar a meia pérola, eu vou estar utilizando a cola branca. Eu gosto de usar a cola branca porque se você errar alguma posição ou querer mudar de ideia, enquanto ela estiver molhada, você consegue mexer com ela, tá bom? Se você usar a Tec Bond, ela também vai colar, só que se você errar em alguma coisa, ela já não tem como corrigir e se você for tentar tirar, você vai danificar a pintura. Então aqui eu vou passar a cola branca. Não tem problema se ficar com um pouco de excesso, porque a cola branca ela vai ficar transparente e depois não vai aparecer, tá bom? Eu vou estar utilizando, como eu falei no início do vídeo, 2 tamanhos de pérola, o tamanho número 12 e o tamanho número 10. E vou começar sempre do maior para o menor. E assim eu vou fazer em volta da tampa toda, tá bom? Vou colar uma bem pertinho da outra, porque eu prefiro, mas aí se você quiser colocar um pouco mais espaçada, não tem problema, fica ao seu critério. Aí, pessoal, e assim por diante, tá bom? A gente vai aplicando a cola e colando a meia pérola. Lembrando, pessoal, que depois que você colar em volta da caixa toda, você vem, acerta todas elas, né? E deixa secar. Não vira a tampa não, porque elas escorregam, tá bom? Porque a cola branca ela não vai colar na hora, mas depois ela não vai aparecer também esse excesso, tá bom? Vou colar aqui e depois eu mostro a tampa toda finalizada pra vocês. Bom, pessoal, já colei todas as pérolas, tá? Elas estão secando ainda, então aí dá pra gente estar mexendo, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês como ficou o nosso aplique, os nossos apliques de MDF e o de resina, depois da segunda demão que eu já dei, tá bom? Então agora eles já estão prontos pra colar. Bom, os apliques de MDF eu vou estar colando com a cola branca mesmo, tá bom? Mas o puxadorzinho de resina eu vou colar com a Tec Bond. Ó, eu pintei só de um lado, então eu vou estar passando a cola. Lembrando que a cola branca, você pode estar utilizando ela tranquilo, porque mesmo que ela ficar com algum excesso, depois ela vai sumir. Para colar o aplique, eu vou estar passando a Tec Bond, tá bom? Então aí a gente vai passar bem no fundo, assim, pode passar uma quantidade boa. Vê mais ou menos o centro da caixa. Coloca e segura um pouquinho. Tá aí a tampa da nossa caixa, para você estar guardando seus documentos, tá bom? Vou mostrar para vocês como ficou a caixa toda. Legal, né? Uma caixa simples, mas que dá para você guardar o que você precisar aí. Legal, pessoal, esse foi o nosso vídeo de como eu fiz a nossa caixa. Se você gostou, deixa o seu joinha e se inscreva no nosso canal, que em breve estaremos postando mais vídeos para vocês aí.
tá bom?